Buenas pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast do Docentes Livres na Sala dos Professores. Hoje nós vamos tratar de um tema de política internacional, um tema muito caro a nós três, e que nós vamos fazer uma reflexão sobre a relação do Brasil com o mundo, né? A gente intitulou esse episódio Brasil versus Mundo. Esse terceiro episódio, nós vamos tratar de uma relação muito interessante, né? A gente pode dizer determinados momentos conturbados, determinados momentos de paz. É a relação do Brasil com os Estados Unidos. Então, esse é o primeiro podcast de dois. Né? O segundo podcast, nós vamos tratar sobre outro tema. Mas hoje, a gente vai dedicar exclusivamente aos Estados Unidos. Então, a gente vai tratar sobre esse tema, né? Essa relação do Brasil versus o mundo, porque a gente percebe, estamos percebendo, nós três aqui, um certo isolacionismo do Brasil com o mundo, né? Relações conturbadas, questões inéditas dentro das relações internacionais, dentro da diplomacia brasileira, algo que nunca havia acontecido. Então vamos debater sobre isso. E quem vai debater comigo, mais uma vez, é meu amigo Marcelo Maurício e Everton Rocha, meus amigos de guerra aqui, e vamos tratar, e eu já vou passar a palavra para eles, sobre essa relação, né? Lembrando, Everton, que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, né? Eles colocaram a embaixada no Brasil, o primeiro a colocar a embaixada no Brasil, né? Então, eu queria escutar você aí. Espero que esteja tudo bem, meu amigo. Vamos lá, tudo na paz, né? Muito bom estar aqui de novo. E vamos seguir, então, né? Brasil versus mundo, no caso agora Brasil também versus Estados Unidos, né? Você fez esse primeiro resgate aí muito importante, né, da história, lembrando que a primeira embaixada estrangeira, né, a reconhecer o Brasil como uma república foi a embaixada americana. Isso é um fato importante. Eu acho que o segundo ponto que merece destaque também é relembrar da nossa relação na Segunda Guerra Mundial, né, apesar de uma relutância inicial, né, do próprio Getúlio Vargas, em função de questões ideológicas, mas a gente tem, depois, uma aliança entre o Brasil e os países, né, que estavam lutando contra o eixo, né, no caso, a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão imperial. E vamos lembrar que nós tivemos, então, aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, onde nós estamos, né, uma base americana, né, aqui no município de Parnamirim. Essa base marcou essa relação entre brasileiros e americanos, né, dando um suporte à participação americana na Segunda Guerra Mundial. Mas, ao longo do tempo, temos também um outro ponto muito importante, que foi como ficou a relação entre Brasil e Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, nós sabemos, hoje em dia, né, que os americanos eles tiveram uma participação ativa, inclusive no golpe de 64. Né? E isso não é uma questão de opinião. Eu me lembro que, durante a década de 90, quando eu comecei a fazer a minha graduação, a gente discutia, às vezes, geopolítica, e algumas pessoas chegavam e diziam assim, não, mas olha, será que isso é verdade? Né? Será que não é uma questão, esse discurso é um discurso ideológico, né? Dizer que houve uma participação? Não, hoje nós temos documentos. Nós temos documentos que estão preservados no Congresso americano e eles mostram muitas coisas, né? Inclusive, eu devo até confessar aqui que eu perdi um pouco, até de um certo encantamento que eu tinha pelo Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, presidente americano, porque eu escutei, não foi ninguém que falou, os documentos, os autos foram liberados de reuniões que eles tiveram na Casa Branca, né? Então eu escutei a voz de Kennedy falando como interferir no Brasil, qual o rumo que eles dariam. Sabemos que eles financiaram centenas de candidaturas no estado de São Paulo, financiaram, né? E que os americanos mandaram navios para a costa brasileira para dar suporte. Então, nada disso é mito, tudo isso é fato. Então a gente pode... Everton, e deixa eu meter aqui minha colher também, cara. Saudações a todos e a todas aí que nos escutam. Bom estar aqui nesse mais um episódio da Sala dos Professores. E como você falou, cara, não é questão de opinião, né? São fatos históricos. Se vocês lembrarem bem, o Joe Biden, que hoje é o presidente norte-americano, né? Na época que ele era o vice-presidente americano na gestão Obama, ele veio ao Brasil, né? Logo depois daquela crise entre Brasil e Estados Unidos, na época do governo Dilma Rousseff,
quando ficou revelado, né, que o Brasil deu lá que os Estados Unidos deu lá uma espionada, né, na comunicação oficial da presidenta da República. Então, para tentar dar uma limpada de barra, né, o Joe Biden veio ao Brasil, se não me falha a memória, não me lembro se foi exatamente, mas ali naquela parte ali ou foi na Olimpíada, né, ou na Copa do Mundo, não me lembro muito bem agora qual foi o ano, mas entregou a Dilma Rousseff um dossiê, né, dos documentos oficiais norte-americanos que foram saindo do sigilo, foram saindo do segredo, na época da Comissão da Verdade, né? Então, o próprio governo americano municiou o governo brasileiro com comunicação oficial e estratégia oficial dos Estados Unidos interferindo na época da ditadura militar brasileira, como você bem colocou aí. Então, assim, são documentos fartos, né? Documentos fartos que estão aí postos. Nossa, legal pra caramba. Assim, eu acho que o recorte que está sendo feito é muito interessante. Mas eu queria só retomar uma coisa, né? Everton falou, eu acho providencialmente, é uma curiosidade mais, para a gente viajar um pouco no tempo, né? Quando os americanos vieram para cá. Eu me lembro muito que eu conversava com as minhas duas avós, né? As minhas duas avós. Exatamente, assim, era interessante que elas sempre falaram com bom grado, né? Da forma como os americanos vieram aqui para o Rio Grande do Norte, aqui a gente está falando Natal, né? Tinha base aqui em Natal e em Parnamirim, né? Então, as minhas duas avós, elas olhavam e falavam saudosamente, né, a forma como os soldados americanos trouxeram determinado tipo de alimentos para cá, a forma como eles tratavam as mulheres, né? Isso é interessante, a forma como eles tratavam as mulheres aqui. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a gente tem que, dialeticamente, né, trazer essas relações, né? Também houve, nesse momento, uma influência cultural muito forte aqui em Natal, em termos de linguagem, em termos de cultura, né? De consumo. E a gente vê que a nossa cidade aqui, né? Que a gente vive, né? Tem um baiano, um pernambucano e um rio-grandense aqui, mas é a nossa cidade que a gente vive aqui. E ela tem uma influência muito forte dentro dos Estados Unidos. Tá? Seja positivo, seja negativo, que a gente pode tratar. E falando disso que vocês estão dizendo aí, a gente percebe que isso é historicamente política internacional dos Estados Unidos, né? A questão das intervenções é uma política que nasce desde a sua independência, né? Então, os Estados Unidos, quando eles se tornam uma potência mundial, cultural, política, armamentista, econômica, eles se põem à frente do mundo, né? É uma política que, e Marcelo pode falar muito melhor, sobre uma política realista, né? Uma política do realismo político, tá? Marcelo está aqui agoniado já para falar sobre isso, e é justamente provocando ele que eu falei sobre esse tema. É que vocês sabem, né, que nesse podcast ninguém me deixa falar aqui, pô. Esses caras falam muito, e aí eu tenho que dar joelhadas. Pronto, já perdeu seu tempo. Eu tenho que dar joelhadas e caneladas aqui para falar. Galera, é o seguinte, acho que isso tem muito a ver com o próprio que o Jordão está falando, né, dos Estados Unidos meio que tentar capitanear, né, essas relações internacionais, protagonizar as relações externas, né, tem muito a ver com aquela ideia de sonho americano, né. Eu sempre gosto dessa história, né, do que se refere à fundação dos Estados Unidos da América, né, do que vem a ser o sonho americano. Então, acho que sempre dois pilares sustentam esse sonho americano, que é a noção de excepcionalidade, né? Então, quando os Estados Unidos estavam ali na época da colonização britânica, muitos, né, religiosos, protestantes, especialmente puritanos, saíam da Inglaterra da perseguição religiosa e iam para os Estados Unidos, e era colocado, né, que era um novo mundo, era colocado como uma terra excepcional, a lenda do Eldorado, né, uma cidade inteira construída de ouro e tal. Então, aquela ideia, nesse ponto parece até com aquele ditado brasileiro, né, que o Brasil é uma terra abençoada por Deus, tal. Então, nos Estados Unidos tinha essa questão da excepcionalidade, é uma terra onde plantando tudo dá, você... Eu ia falar isso, e se plantando tudo dá. Plantando, né? Tudo dá, isso é icônico, né, então... Tá sempre ali em volta desse sonho americano. E a outra coisa do sonho americano é o destino manifesto, né? A questão do destino manifesto. Então, se nós somos o povo de Deus
né, que estamos sendo perseguidos na Europa, estamos indo para o novo mundo. Esse novo mundo é uma terra excepcional, cabe a nós, né, o povo de Deus, redimir os pecados do velho mundo. Então, assim, levar aos quatro cantos da terra essa redenção, né, levar um novo modo de vida, levar a uma liberdade, levar uma forma idônea, moral, né, de se viver. Então, assim, tem aquela coisa de que os Estados Unidos da América são exportadores, né? Exportador de liberdade, exportador de democracia, exportador do American Way of Life, né? Da forma que se deve viver. Everton, vai lá, meu velho. Deixa eu só rapidinho, Everton, é só para uma dica, para tudo isso que o Marcelo falou, a gente tem que... Pega o hino nacional norte-americano, dá uma traduzida, que vocês percebem, né, a altivez, a palavra é essa, né, altivez, e também o interessante é que o hino norte-americano fala dessa altivez, mas fala também de uma terra de liberdade, fala de uma terra de recepção. Né? É só um parêntese, Everton, porque é interessante que toda essa fala do Marcelo, ela pode ser traduzida, né, pode ser resumida, né, dentro do hino. Pois é, essa visita, Marcelo, ela foi em abril de 2014, e ela tinha esse teor que você acabou de colocar, que era a questão da busca por uma reconciliação. Relembremos o que aconteceu, né? Foram feitas denúncias, então, de espionagem. Se eu não estou enganado, tudo isso tem a ver com o caso Snowden, né? Com o caso Snowden, né? Que mostrava, então, a espionagem americana em relação a diversos países do mundo. A gente pode citar aqui dois, que eu acho que são emblemáticos, né? A Angela Merkel, na Alemanha, que também tornou instável a relação americana com os alemães, e o caso brasileiro, né? E, assim, algo que me chama a atenção é que também havia um processo de espionagem interno dos próprios americanos em relação a eles mesmos, né? Então, isso estremeceu realmente a relação com a presidente brasileira, ou a presidenta, se você preferir, né? Que se negou a confirmar a sua presença numa viagem que já estava programada para receber a presidente brasileira, né? Então, assim, houve essa ruptura, essa rusga. Mas um parênteses importantíssimo, isso que se desenhou no plano político não afetou as relações econômicas, tá? Então, havia todo um cuidado diplomático para que a interferência no campo da política não se revertesse imediatamente no campo da economia. É legal, Everton. Eu acho muito bom você tocar nisso, né? Porque, assim, claro, a gente olha os Estados Unidos porque eles realmente são, desde que nós nos conhecemos como pessoas que refletem sobre o mundo, né? E a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso. Os Estados Unidos são um país realmente que estão à frente, né? Mais poderosos, né? Alguns colocam imperialistas, outros vão colocar líderes, enfim, isso aí depende da percepção de cada um. Eu tenho minha perspectiva, enfim, pode discordar, mas isso que não importa. O que importa é compreendermos isso que Everton falou. Dentro da diplomacia brasileira, a gente percebe tradicionalmente, e eu acho importante refletir sobre isso, tradicionalmente uma diplomacia voltada para resolução de conflito, multilateralidade, né? Percebemos também uma relação do Brasil amigo de todos, né? que tenta equilibrar essas relações, né? Então, vai intervir de uma forma para amenizar os conflitos, é isso que eu quero dizer. Tá? No entanto, porém, todavia, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo que eu vou falar agora, né? Dentro de um âmbito da América do Sul, certo? O Brasil ele se posiciona, de certa maneira, muito próximo ao que os Estados Unidos são com o mundo, vamos dizer assim. Certo? Lembro, aí de novo, eu vou trazer um caso particular, eu sei que não é muito legal os casuísmos, mas, enfim, a gente traz aqui só como um exemplo. Né? Eu me lembro demais, no meu doutorado, tinha uma colega da Uruguaia, Sória é o nome dela, muito inteligente, uma mulher muito perspicaz em vários pontos. Né? E a gente debatendo justamente isso que Everton chamou a atenção dentro das relações internacionais, o anarquismo dentro das relações internacionais, enfim. Mas aí a gente sempre jogando pedra nos Estados Unidos, né? Porque é um exercício muito
bom para os intelectuais brasileiros, né, muitas vezes, é jogar pedra nos Estados Unidos, né? Quem não fez, que atire realmente. Brasileiros pedra, não, né? Latino-americanos. Esse é o esporte favorito da galera. Beleza, perfeito, Marcelo, assim, né? Então, e ela falou assim, e vocês já fizeram autocrítica, já refletiram sobre da forma como o Brasil interviu, né? Se eu ando nas ruas de Montevidéu e eu só vejo indústrias, né? E só vejo empresas brasileiras. Bem, Marcelo, tem muito disso, né? Você que tem uma experiência dentro da América Latina, né? Seu doutorado na Argentina, você percebe isso também? Pô, total, meu velho, total. Acho que só antes de pegar esse gancho que você me oportunizou, eu quero só reforçar o que Everton falou no que se refere a esse pragmatismo da relação internacional norte-americana, né? Então, assim, aquele conto que eu falei, né, do sonho americano, é meio que o Robert Bellar, que é o historiador, ele chamou isso de religião civil americana. Nas práticas internacionais, é anarquia que você falou, é selva, né? Como diz o nosso filósofo Everton, é selva, assim. Então, cada um cuida do seu. E os Estados Unidos sempre vão zelar pela essa posição de hegemonia como potência que são. E mais uma vez, não é a crítica aos Estados Unidos. Toda potência faz isso, né? Seja os Estados Unidos, como no passado a Inglaterra fez, né? Como a França já fez, como a Alemanha fez quando pôde fazer, né? Então, acho que é uma questão da posição de protagonismo. E aí, entrando no que o Jordão falou da América Latina, como ele falou aí, eu tive essa experiência na Argentina, passei um tempo lá, né, no meu doutorado, e aí eu pude ver muito desse ressentimento, né, do resto da América Latina. Não vou aqui do resto, né, não há aqui uma caracterização muito clara do que vem a ser a América Latina, mas eu digo assim, especialmente da posição uruguaia, da posição argentina, é olhar para o Brasil com olhos... O Brasil, para eles, é um país subimperial. O que é que eu quero dizer com subimperial? É aquele país que não consegue ser protagonista no macro, na totalidade das relações internacionais, mas no micro, no contexto sul-americano, especialmente nessa região mais austral, mais ao sul, né? O Brasil é a potência. E, assim, isso não é discutido. A Argentina olha para o Brasil como o Canadá olha para os Estados Unidos ao norte, né? Então, assim, aquela perspectiva de que, pô, se você quisesse, você liderava a gente para o pôr do sol, para a grandeza. Podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Mas você prefere aliar-se a potências, né? E meio que, dentro do contexto sul-americano, você ser a potência ao sul, né? E guardar uma certa obediência das potências ao norte. Então, você não costuma bater de frente. O Brasil, historicamente, você pode olhar, por exemplo, na questão da independência brasileira, foi o único país na América do Sul que, por um breve momento, era uma monarquia. Todas as outras eram repúblicas, e o Brasil veio, nesse primeiro estágio de independência, como uma monarquia. Isso era estranhíssimo para os nossos colegas sul-americanos. Eles olhavam e diziam, olha, o Brasil não é independente, ali ainda é Portugal. Está ali a monarquia portuguesa ainda. Então, tem uma cisma aí que a gente precisa de um episódio inteiro para falar, e aí eu vou passar aqui a bola, porque não quero também monopolizar a palavra. Não, é isso mesmo. E, assim, esses dois pontos que o Marcelo colocou, eles fazem parte do imaginário americano. Eles fazem parte dessa consciência que os americanos teriam de si mesmos, né? E aí eu queria registrar duas coisas. Então, essa apologia da liberdade, essa apologia da democracia, mas isso é um nível de discurso. E há o pragmatismo das relações econômicas e políticas, né? Nesse sentido, então, eles exportam a democracia, mas desde que a democracia não se choque, a democracia de outros países não se choque com os seus interesses. Então, há uma clareza muito grande de que essa liberdade, essa excepcionalidade, ela existe também no campo moral. Então, não há nada que não possa ser feito para preservar os interesses americanos. Né? Então, se for necessário desequilibrar uma democracia, desequilibraremos. Se for necessário invadir um país, invadiremos. Se for necessário vender armas para o Irã e para o Iraque ao mesmo tempo, nós venderemos.
né? Então, esse é um ponto. Everton, então, eu estou percebendo um certo tom, nosso ouvinte poderia dizer, né, de mágoa, de ressentimento em relação aos americanos. O que foi que aconteceu? Não, meus caros, não é nem mágoa, nem ressentimento. Isso que a gente está dizendo aqui é algo muito típico das políticas internacionais. Países agem dessa forma. Não são só os americanos, certo? Todo e qualquer país, na maior parte, dificilmente você vai encontrar um país ético. Não, isso aqui eu não vou fazer. Não. Muitas vezes eles deixam de agir no plano internacional porque fazem um cálculo político, um cálculo econômico, um cálculo diplomático, né? Mas isso a gente não pode perder de vista. Os Estados Unidos não fazem isso porque eles são mauzinhos e imperialistas. Não, eles têm um pensamento imperialista, né? Mas aquela velha história. Outros países também fazem. O Brasil também faz e provavelmente fará esse tipo de coisa. Que isso fica no campo do pragmatismo político. Vamos lá. Assim, acho que uma coisa que é importante perceber, então, é que, se a gente for analisar os últimos anos, quando eu digo os últimos anos, eu digo as últimas décadas, né? Mesmo no período da ditadura militar, havia uma relação de amor e ódio entre Brasil e Estados Unidos. Mas havia uma relação de dependência financeira em relação ao capital estrangeiro, principalmente capital americano. Quem não lembra aqui do FMI? Né? Então, assim, havia uma série de diretrizes que eram exigidas da política e da economia brasileira como forma de, vamos dizer, ter contrapartidas no cenário internacional. Esse é um ponto importante. Só que, à medida que o Brasil ele foi se desenvolvendo mais economicamente, principalmente nos governos aí, do Lula, houve um certo levantar de cabeça, né? O Brasil, então, ele resolveu quebrar aquela subserviência, né, tradicional, ainda que era uma subserviência contraditória, né, muitas vezes até raivosa, muitas vezes se chocando, mas não ficou apenas, então, no nível do ressentimento, dizer, eles impõem e a gente precisa. Não, realmente houve uma busca pelo multilateralismo, né, durante o governo Lula. O que é que isso significa? Vamos lembrar aqui, e mais uma vez, não é uma análise, né, vamos dizer assim, de opiniões, são fatos, né? Que fatos foram esses? Os BRICS, né? Então, aquele bloco de países composto, então, por África do Sul, Índia, Rússia, China e Brasil, né? Que África do fizeram... Sul também. África do Sul, né? Exatamente. Então, que fizeram uma aliança que tinha como objetivo desequilibrar um pouco a balança, ou melhor, equilibrar um pouco a balança de poder, né? E eles foram bem-sucedidos durante muito tempo. Vai lá, Marcelo. Excelente, Everton. Acho que, mais uma vez, aqui a gente não está tentando opinar, a gente está fazendo um relato que os livros fazem, que a história faz, enfim, isso está bem consolidado. Isso para mim, claro que eu posso estar errado, mas isso é pacífico, né? Então, acho que essa mudança é importantíssima, Everton, no que se refere à tradição da diplomacia brasileira, que deixou, por um momento histórico, que você já marcou aí, de ter essa visão norte-sul, ou seja, de uma relação mais próxima com as potências do norte. Quando eu digo norte aqui, também é o norte geopolítico, né? Não necessariamente o norte, mas preponderantemente as potências europeias com os Estados Unidos da América. Então, o Brasil adotou uma postura sul-sul, né? Dentro do regionalismo e do multilateralismo que você tão bem colocou agora. Então, a gente abriu esse flanco com os BRICS, mas importante frisar que a gente abriu um certo momento de capitanear a América do Sul, como antes eu estava criticando, né? Eu estava dizendo que os países da América do Sul esperavam isso do Brasil. E o Mercosul, a Unasul, passou a ser esse momento também onde o Brasil protagonizou a formação de um bloco econômico para alinhar as políticas e também as economias regionais, dando um sentimento de complementariedade, né? Então, que essas economias sul-americanas pudessem trabalhar em conjunto para, exatamente como você falou, tentar equilibrar o tabuleiro, né? Então, multilateralismo, regionalismo e esse protagonismo sul-sul, onde a gente passou a se relacionar com outros países que não eram as potências, mas eram países emergentes que estavam aparecendo muito positivamente no cenário internacional. E tudo isso, lembrando de uma coisa, tudo isso sem rompimentos com os Estados Unidos. O principal parceiro comercial durante esse período brasileiro foram os Estados Unidos da América,
né? Eles continuaram com a enorme influência na economia e na política brasileira, mas houve esse processo de abertura de novas frentes que você acabou de descrever, né? Claro que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas e o Versus? Ora, o Versus, se você for parar para observar, já começou. A gente acabou de afirmar aqui que essas relações elas eram contraditórias ao longo do tempo, né? Muita gente acha, às vezes, que no período da ditadura militar, o Brasil só fazia baixar a cabeça dos Estados Unidos. Não era bem assim. Existia também uma série de contradições, né? Mas o que nós estamos dizendo, então, é que durante as últimas décadas, e aí a gente reforçou agora durante esse período, houve, então, era conturbado, mas ao mesmo tempo tinha um equilíbrio. O ponto de maior tensão, certamente, foi o ponto de espionagem da presidente Dilma, que vamos lembrar que também a Petrobras também foi espionada, né? Por quê? Porque tinha lá como questão o pré-sal, né? E, mais uma vez, não é uma questão de opinião. Eles próprios admitiram, né, que havia um processo, vamos dizer assim, de levantamento de dados, né, de diversos pontos de interesse americano pelo mundo, pelo globo, como nós falamos também aqui no caso, como é que eu posso dizer, da Alemanha, né? Mas, voltemos aqui a um ponto principal. Ainda assim, durante todo esse tempo, por mais que tenha existido tensões políticas, tensões diplomáticas, nunca houve um agravamento que afetasse diretamente as relações econômicas, né? Agora, temos então, a partir de 2016, um movimento que já muda essa estrutura, né? E eu acho que a gente pode falar mais também sobre isso. Boa, Everton. É isso que eu quero dizer para você, para que a gente encerrasse o nosso bloco agora, o primeiro bloco, e entrássemos no segundo bloco a partir justamente desse momento da diplomacia, dessa relação Brasil-Estados Unidos, né? Então, encerramos agora o primeiro bloco e entraremos no segundo bloco, discutindo e nos aprofundando um pouco mais nessa relação de 2016 para cá. Próximo bloco! Entraremos agora no segundo bloco. Lembrando aí que no primeiro bloco fizemos uma retrospectiva histórica das relações entre Brasil e Estados Unidos, né, dentro das relações internacionais. No segundo bloco nós vamos começar com 2016. 2016, o momento histórico da eleição do Donald Trump, em que houve um certo ceticismo que o Trump ganhasse as eleições. Então, dentro dessas relações, dentro dessa eleição, Trump se mostra uma postura completamente diferente do que vinha a ser a postura das relações internacionais. Quando antes se lia multiculturalidade, multilateralidade, né, uma expansão do comércio internacional, Trump vai falar do American First, né, vai fazer as relações unilaterais e bilaterais. E, Marcelo, lembro que a gente trocou mensagem do WhatsApp, depois nós três fizemos um debatezinho online sobre isso, como nós espantamos, né? Nos espantamos com a eleição do Donald Trump. Eu queria escutar você, né, os nossos ouvintes, escutar um pouco a tua reflexão dessa eleição e de como impacta nas relações com o Brasil. Pô, excelente, meu velho. Eu acho que realmente foi uma surpresa, né? Porque vem uma campanha meio desacreditada, mas que cresce exponencialmente no decorrer, né? Não só na eleição interna do Partido Republicano, mas depois na corrida presidencial propriamente dita, né? Então, o Donald Trump meio que toma o Partido Republicano, me desculpe as palavras, mas ele toma de assalto, né? O Partido Republicano e tem êxito na eleição, né? Superando a Hillary Clinton na época. Então, realmente é uma mudança forte, porque tanto internamente quanto externamente é uma política trumpista, né? Baseada, voltada para grupos identitários. Então, assim, você vê determinados segmentos da sociedade americana apoiando o Trump, mas o meio nós contra eles, né? Então, o outro lado é o inimigo. Então, você tem grupos da supremacia branca com o Donald Trump, você tem majoritariamente uma classe alta ou média branca apoiando Donald Trump, o pessoal das armas também, né? Opa! É muito interessante isso que você colocou, porque assim, até já a partir da campanha a gente saberia de como seria o tom, né? E eu acho muito interessante analiticamente falando, evidentemente, para nós que gostamos de analisar a política,
dessa política tensa constantemente. Um momento assim, Trump ele não deixava, não só nas eleições, mas todo o decorrer do seu mandato, que houvesse um momento de harmonia, né? E é muito claro dentro das relações políticas internacionais isso também. Isso chega a ser surpreendente. Com certeza, é uma política de fricção, né? Do nós contra eles, isso no âmbito interno, mas também no externo, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu escutar aí o que a Everton tem a dizer. Acho que é possível, então, identificar 3 pontos em relação à eleição de Trump que são dignos de observação, né? De atenção. Primeiro plano, como o Marcelo disse, ele entra como um candidato desacreditado, né? Ele entra como alguém risível, ele entra como alguém patético no começo. Ele não foi levado a sério. Só que a candidatura dele começa a ganhar atração, né? Uma parcela da população começa a se identificar com um discurso extremamente agressivo, né? E o que é que diz esse discurso? Ora, fala, vamos construir um muro, né? É um discurso duro contra a imigração. Fala, vamos parar com esse negócio de organizações internacionais, de dar apoio à ONU, à Organização Mundial da Saúde, lutar contra a pauta, ou melhor, apoiar a pauta climática, Acordo de Paris. Que conversa é essa? Então, ele radicalizou mesmo, né? Ele colocou não apenas os interesses americanos, ele colocou os interesses de um certo grupo ideológico. Na realidade, se formos ser rigorosos, a gente poderia dizer o seguinte: ele está construindo uma nova perspectiva ideológica, que não era da direita americana, né? Tanto é que o que era dito na época das eleições? Era dito o seguinte: ele é um candidato patético, e depois ele ganha tração, ou seja, ele se transforma em um candidato viável. O que é que diziam, então? Diziam assim: esse discurso é o discurso da eleição, esse discurso é um discurso eleitoreiro. Quando ele chegar à presidência, as instituições o colocarão no seu lugar. Esse foi o segundo momento, né? Quando ficou reconhecido que ele tinha potencial para ser presidente da República, né? E ele acaba, vamos dizer assim, ganhando visibilidade e atenção. Vai, Marcelo, depois eu complemento. E eu queria destacar, Everton, quando você fala ganhar atração, né? Esse ganhar atração, a gente não pode deixar de apontar aqui a participação dele nas redes sociais, né? Então, quando a gente vê as redes sociais, foi um canhão, foi uma catapulta que tirou o Donald Trump da inviabilidade desse ser um candidato risível para ser um candidato viável. Então, esse ganhar atração, quando você fala, me lembra muito da participação das redes sociais, né? Dessas influências nas redes sociais, da própria estética da extrema-direita norte-americana, mas também não só norte-americana, isso é até meio que um movimento internacional, porque a extrema-direita brasileira vai copiar, a extrema-direita húngara, né, vai copiar. Então, na Europa, isso se espalha também, que a gente já brincou em outros podcasts, em outros episódios, aquela imagem do Donald Trump, né, com o corpo do Rambo, né, segurando armas, montando um tiranossauro Rex, né? Então, isso legal, Marcelo. Seria engraçado se não fosse trágico. Pois é bom lembrar, e até mesmo a gente tem algumas lives que a gente fala nisso, né? Se vocês quiserem acompanhar lá no YouTube, tem várias lives que a gente faz algumas reflexões sobre o tema. E aquele documentário Netflix, né, O Dilema das Redes, eu acho que é interessante a gente notar isso que Marcelo e Everton estão conversando aqui, que é uma estratégia diferente, né? É muito interessante isso, certo? E coloca justamente Stephen Bannon, é um dos que pensaram. Então, assim, o Brett, que está envolvido, as eleições em outros países, né, servem de ensaio para a eleição de Trump. E aí eu lembro muito que eu converso com o Everton algumas vezes, e com o Marcelo também, mas a gente chegou a um ponto em comum em uma das nossas conversas, de que eu acredito que essas relações internacionais hoje, ou as relações políticas hoje, essa extrema-direita, que a gente convencionou em chamar de extrema-direita, né, populista, que a gente já falou isso em episódios anteriores aqui do podcast, né, a gente vai ter que encontrar um novo conceito, uma nova ideia, ao estilo Hannah Arendt, né, quando ela diz que quando for pensar o nazismo, não se pode utilizar de elementos, não se pode utilizar de elementos tradicionais da política, né? Conceitos, ideias e categorias da política. Né, então, desculpa, Marcelo. Era isso que eu ia dizer, né? Que é uma nova forma de fazer política e não é uma forma de fazer política de aglutinação, né?
Ao contrário, é de separação, de nós contra eles, e que talvez eu não tenha um grande número, mas o número que eu tenho que manter esse número engajado, militante, né? Sempre instigado com ameaças. Então, no caso norte-americano, foi a ameaça da migração. O migrante está acabando com os Estados Unidos, roubando seu emprego. Então, como eu estava dizendo antes, assim, segmentou, né, uma política identitária. Então, mas são só os grupos brancos, né? São só a galera das armas, né, da NRA, por exemplo, da Associação Nacional do Rifle. Mas não, né, tem a parte trabalhista, que é muito apelativa no governo Trump, que é, assim, nacionalização dos empregos, o operário norte-americano ser valorizado, os empregos voltarem para o cinturão da ferrugem, por exemplo, o cinturão do milho, por exemplo, né, da plantação de milhos, etc. Então, isso é muito apelativo, né? Isso é muito apelativo, e as redes sociais foi a catapulta, né, para isso. Pois é, e aí uma coisa que eu acho que é importante, né? Eu falei de 3 pontos, mencionei 2, ficou faltando um, fiquei devendo um, vou entregar agora, né? Recapitulando brevemente, primeiro ponto era o Trump antes de se tornar um candidato viável. O segundo ponto foi ele como candidato viável, né? O terceiro ponto é ele já presidente, quando diziam então que as instituições iriam contê-lo. Não foi o que a gente viu, pelo contrário, né? Ele lutou contra as instituições, né? De uma forma realmente muito aguerrida. Eu poderia dizer, inclusive, que ele dá um cavalo de pau nas relações internacionais americanas, né? Então, como Jordão mencionou antes, ele enfraquece a ONU, enfraquece a Organização Mundial da Saúde, sai do Tratado de Paris, né? Coloca os interesses americanos no primeiro plano, mas vamos lembrar bem, quando ele fala interesses americanos, e ele fala vamos tornar a América grande de novo, na realidade, o que ele está fazendo é criar uma imagem que não corresponde à realidade, né? O que eu quero dizer com isso? Ele está trabalhando como a gente viu em podcasts anteriores, nós já tratamos disso, com a questão do investimento na imagem, com a questão de cooptar determinados grupos. Eu sei que agora o nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas vocês prometeram Brasil versus mundo. Onde é que está o Brasil aí nessa hora? É agora que a gente encaixa. Por quê? Porque aqui no Brasil temos, então, o Bolsonaro, que vai ser, vamos dizer assim, percebido no cenário internacional como o Trump dos próprios. Então, todas essas ferramentas que a gente acabou de descrever, né, elas são, como é que eu posso dizer, convertidas para solo nacional, né? Assim, eu vou usar uma metáfora um tanto quanto risível, mas eu acho que vale a pena encaixar aqui, né? É como se você tivesse aquela música americana e depois aquela bandinha de forró vem aqui, né? Nada contra o forró, muito bom dançar juntinho, né? Mas ela vem aqui e faz uma versão, né? Vamos dizer assim, vai pegar o embalo do sucesso internacional da música. Então, ele aplica todas essas categorias aqui. Marcelo já está cantarolando a músicazinha aqui, ele já está só cantando aí. Eu tô aqui na ponta do pé já. E assim, o caso... Everton, rapidão, só antes de você arrematar aí, cara, eu queria só colocar também um arremate, um ponto final nessa questão do Trump, que a gente falou muito desse contexto interno, mas assim, acho que um ponto que precisa ser arrematado aqui no contexto externo, vocês já pontuaram aí que menos ONU, menos OMS, né, menos... Então, assim, eu acho que essa mudança das relações, e que vai reverberar também no Brasil, né, como você vai mostrar mais à frente, mas, assim, a mudança da política externa norte-americana é colossal, assim, é da água para o vinho, no sentido que você tem um nacionalismo identitário, como a gente já falou, um nacionalismo que tenta retirar os Estados Unidos. Então, há um isolamento porque, assim, você ser nacionalista no cenário internacional não tem problema, isso não é raridade, mas o problema é esse isolacionismo, que a saída dos Estados Unidos dos fóruns multilaterais, né? Então, você tem uma mudança brutal quanto a isso, então, menos ONU e mais Washington, mais decisão interna. Você tem uma retirada das grandes pautas do cenário internacional, tem um negacionismo trumpista. Então, assim, a pauta ambiental, né, passa a ser negada, a pauta de costumes passa a ser ultraconservadora, né? Então, você tem, por exemplo, essa pauta puxando
o debate de gênero na ONU sendo interditado pelo trumpismo, né, pela política externa norte-americana, junto com a política externa brasileira, para voltar àquela falácia da ideologia de gênero. Né? Então, isso é muito importante. É bom que ele se casa, Marcelo, com países que são radicais, só que do lado árabe, né? É interessante também. Se une. Exato, bicho. A gente se alinha com o Oman, né? O Brasil e Estados Unidos se alinham com o Oman para debater pauta de costume, né? Então, isso é sem precedentes. Isso é muito diferente. Então, multilateralismo é jogado na lata do lixo, há uma bilateralidade, há um sentimento nacional identitário, né? Então, tudo isso é o caldeirão desse trumpismo no cenário internacional. Né? E que, como o Everton vai explicar a partir de agora, aí a questão do Brasil vai seguir a mesma fórmula. Pois é, e esse é o ponto onde eu queria chegar. Porque, mais uma vez, quem está nos escutando deve estar pensando, pô, mas vocês me prometeram Brasil versus mundo e eu falar do Brasil versus Estados Unidos. A questão, agora sim, vamos sentar então, agora que a gente já tem todas as cartas na mesa, vamos organizar então nosso jogo. Vamos pegar e organizar as peças aqui do quebra-cabeça. Então, o que a gente estava dizendo é que há, então, vamos dizer assim, uma certa imitação, né, do modo político americano do trumpismo aqui no Brasil. Se a gente observar direito, vamos perceber o seguinte, então, os Estados Unidos, eles entraram em conflito com o mundo. Eles entraram em conflito com a Europa, com o Canadá, né, e com vários países do mundo, em função dessas pautas ideológicas, em função de dizer claramente que os seus interesses estavam em primeiro plano. Mas o curioso é o seguinte, os interesses americanos sempre estiveram em primeiro plano. Né? A diferença é que eles faziam um modo de política diferente, como nós discutimos aqui no primeiro bloco. Né? Então, o que é curioso de observar? Ora, o que é notável, então, é que se os Estados Unidos se fecham para o mundo e o Brasil mimetiza de forma até um tanto quanto patética, né? Até os slogans são, né? Brasil acima de tudo, né? Vamos fazer o Brasil grande de novo, né? Quer dizer, a estrutura é a mesma, a estrutura ela é muito semelhante. Então, o efeito também da aplicação aqui, no plano internacional, é o mesmo. Por quê? Porque temos, então, um presidente, né, um Bolsonaro, que também passa pelo mesmo processo, é desacreditado no começo, é tido como patético, depois, em virtude das redes sociais, né, ele ganha tração também na sua candidatura, tem um episódio da facada, né, então, tudo isso o eleva para setores da população ao nível do mito, né. Claro que aqui no Brasil nós temos outros elementos, temos a Operação Lava Jato, que contribuiu para a eleição também como é que eu posso dizer, do presidente Bolsonaro, temos também os casos de corrupção, né, dos governos do PT, que também, vamos dizer, serviram de combustível, né, a Operação Lava Jato, ela não trabalha em abstrato, ela pega, os seus meios são discutíveis, né, os seus processos são altamente questionáveis, mas a gente não pode aqui chegar e tapar o sol com a peneira e dizer, não houve corrupção na Petrobras. Não, os partidos, talvez o problema seja o foco é muito no PT. Nós vamos ver PT, PSDB, PMDB, PP, que o nosso presidente fez parte, né? Todos esses grandes e médios partidos estavam envolvidos vamos dizer assim, nos escândalos de corrupção, inclusive da Petrobras, né? Agora, qual é o ponto que a gente poderia, então, vamos dizer assim, extrair disso? A partir do momento, então, que o Brasil começa a mimetizar o modo americano de fazer política, os efeitos, então, são semelhantes. Então, o Brasil também se afasta dos acordos climáticos, né? O Brasil também entra numa postura unilateral, enfraquece as suas relações do Mercosul, né? Começa a entrar em conflito com a China, começa a entrar em conflito com a França, começa a entrar em conflito com a Alemanha, e tudo isso a troco de quê? De posições ideológicas. Não há aí um debate de interesses econômicos. O interesse brasileiro econômico, ele não está no primeiro plano. O que está no primeiro plano é falar se a mulher do presidente francês é bonita ou se é feia, né? Rir do sotaque dos chineses, né? Falar do globalismo, né? Um ministro das Relações Exteriores, né? Que está na contramão de tudo aquilo que a gente estava falando, né? Da tradição diplomática brasileira. Que eu queria provocar vocês aqui, né? Então, a gente percebe dentro da relação internacional no Brasil, ele vem numa relação quando o Trump ganha, né?
depois, evidentemente, das relações, a gente tem que lembrar do governo Michel Temer, ele tenta alinhar-se dentro de uma perspectiva tradicional mesmo da política que vinha acontecendo, né, dos outros governos, lá desde do Fernando Henrique Cardoso, para a gente não ir muito mais longe, tá? E quando a eleição do Bolsonaro é efetivada, essa relação parecia que os eleitores do Bolsonaro olhavam essa questão ideológica e diziam, olha, somos irmãos da potência, da maior potência do mundo, né? Potência econômica, militar e etc. Então, essa junção do ideológico com o econômico fez que brilhasse os olhos de grande parte, acredito, do empresariado brasileiro, dos eleitores, né? Muita gente que tem aquela aproximação com a cultura norte-americana, um tipo de cultura, porque falar da cultura norte-americana é muito complexo, dizer uma cultura, mas uma cultura que Marcelo já levantou aqui, né, vamos dizer assim, do americano médio, do branco, da classe média, etc. Né? E aí lembrar um pouco da figura importante dentro dessas relações internacionais, dessa aproximação com os Estados Unidos e, consequentemente, e contra esses outros países, né, ou blocos, etc., do Olavo de Carvalho, né, que entra a ideia de um globalismo, entra a ideia de um tipo de ideologia anticomunismo, né, ele coloca a ideia de que todos os lugares, todos aqueles que vão contra um tipo de ideia são comunistas, numa leitura muito complexa e interessante, até no sentido analítico, né? A gente não pode desmerecer no sentido dizer que ele é um autor bobo, né, e simplista, porque não, ele tem os méritos, né, dentro das relações. E a relação internacional, certo, se alinha perfeitamente com o Olavo de Carvalho, certo? E isso é muito interessante. Aí eu queria provocar, Everton, uma coisa assim, essa relação, já vindo um pouco mais para frente, a gente viu que há uma tradição de conflitos, momentos de paz, momentos de harmonia, momentos de como devem ser as relações internacionais, beleza? Depois a gente entra agora sobre um novo aspecto, de olhar os Estados Unidos como o único amigo. E o que eles disserem, né? Nós brasileiros, a relação internacional, a política internacional vai seguir, certo? E aí, assim, a gente vê a ideologia, muito próxima, a economia. Então, assim, já que a gente se alinha ideologicamente, economicamente a gente vai crescer também, né? Isso ocorreu, Everton? O que é que tu acha aí? Pois é, excelente pergunta, né? Eu acho que tem uma coisa, eu vou fazer uma coisa meio caricata, né? Mas eu diria o seguinte, os Estados Unidos transformaram num certo Batman, né? O Trump virou o Batman e o Brasil virou um Robin, né? Assim, de forma bem, meio patética, mas eu acho que é isso mesmo. Vai ter suas imagens. Adorei. Eu acho que, assim, o público desse podcast está percebendo quem é que bagunça o rolê, tá ligado? Eu acho, assim, que ele se entrega sozinho, né? Tava demorando as referências, referências pop, né? Cultura pop Pois é. Mas vai lá, continue. Vamos lá, né? Então, o que acontece? Como diz o filósofo Marco Jordão, enfoque-se na cor da liberdade. Exatamente, vamos lá. Então, assim, o que acontece? No plano ideológico, então, houve uma simbiose brasileira em relação à postura do Trump, né? Nosso presidente chegou a esperar o presidente americano para dizer que o amava, I love you, né? Tudo bem. Só que parece que é um caso de amor não correspondido, né? Por quê? Porque, como a gente discutia aqui antes, o Trump está muito focado no seu... Ô Everton, licença, eu tenho uma pergunta para você. Será que o Donald Trump é o boy lixo do nosso presidente Bolsonaro? Fica a pergunta. É verdade. Meu amigo, dá o que pensar, né? Dá o que pensar. Né? É um amor hétero, né? Vamos lá. E aí, assim, desculpa aí, galera, mas é mais forte do que eu. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu acho que é importante que a gente observe. Então, no campo das expectativas, a gente pensaria o quê? A gente está ao lado da nação mais poderosa do mundo, temos agora aí uma simbiose, temos uma comunhão ideológica entre esses dois países, pois agora vai deslanchar. A economia brasileira, as relações americanas e brasileiras no campo da economia vão deslanchar, certo? Errado. Muito errado, só que não. Né? Como diria um sábio,
pensou errado, né? Por quê? Porque, de certa forma, o que nós temos é um estremecimento dessas relações econômicas. E eu gostaria de citar 2 pontos aqui, existem muito mais pontos, mas 2 pontos, né? E um princípio. Quais são os pontos? A taxação do aço brasileiro, ok? Para o mercado americano, que teve um impacto muito grande na nossa, vamos dizer, na nossa economia. E, curiosamente, por incrível que pareça, teve impacto, inclusive, na economia também americana. Por quê? Porque as indústrias americanas que usavam aço mais barato brasileiro tiveram que comprar agora aço mais caro dentro do próprio território americano. Esse é um ponto. Um outro ponto foi que a gente pensa, não, então se eles nos taxam, a gente vai também, né, vamos dizer assim, equilibrar essas medidas protecionistas. Não. Nós, então, vamos assim, mantivemos um certo nível de isenção para o etanol americano. Então, veja só, eles taxam nossos produtos lá e nós diminuímos a tributação aqui para os produtos americanos. Tem a base de Alcântara uma e vários relação outros pontos. abusiva perfeita, né? Se a gente transformasse isso, como a gente está brincando aqui, de um relacionamento entre países, né? Ou aqui é interessante, assim, não é entre países, né? A gente está falando aqui, não é Brasil e Estados Unidos. A gente está falando de Donald Trump, que absorve a ideia de que ele é os Estados Unidos, né? E a gente vê o Brasil, que o nosso presidente, por vezes, confunde, né, o cargo com a pessoa, né? É muito interessante isso. Então, é uma relação perfeita. Jordão, inclusive eu volto para o episódio 2 desse podcast, da questão do líder carismático, né? Que foi uma das conclusões daquele podcast, daquele episódio, foi o quê? Existem lideranças e lideranças, né? Existem algo de positivo e algo que também é bastante negativo. Acho que foi até Everton que falou da liderança vampírica, né? Do vampiro, do líder vampiro, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Acho que o que Everton aqui pontua muito bem, e aí eu já passo para ele de volta, que é eu usei a palavra subimperialismo, né? Tipo, o Brasil era subimperial em tempos passados. Parece que isso voltou, só que com uma grande diferença, porque como o Everton pontuou, antes o Brasil era subimperial, mas não abria mão dos seus interesses econômicos. Agora o Brasil está sendo, novamente, sendo o Robin, né, o Robin da relação com os Estados Unidos e abrindo mão dos seus interesses econômicos, o que é pior, né? O que é muito pior. Então, assim, a gente olhado, o mundo todo olha para o Brasil como um enviado, como um mensageiro, como um menino de recado dos Estados Unidos, né? E nem para ter um ganho econômico. A gente tá exercendo esse papel porque Everett já lembrou do aço, ele lembrou da questão do etanol. Eu lembro aqui, por exemplo, o Brasil abriu mão da posição da posição preferencial na OMC para poder entrar na OCDE e não entrou, né? E não entrou. O Brasil abriu mão de um candidato próprio no BID, né? No Banco Interamericano de Desenvolvimento, para apoiar um candidato norte-americano que nunca tinha sido, né? Nenhum presidente do BID tinha sido de país rico. Até então era só presidente de país emergente, né? Ou de um país pobre, de países pobres. E o Brasil foi nessa também. E, assim, para não ter ganho nenhum. O problema é esse, né? O problema é esse. Exatamente. Se a gente for lembrar também, agora já no campo da pandemia, o Brasil também se posicionou na questão das vacinas, né? Da quebra de patente das vacinas, se posicionou ao lado dos países ricos, da Europa e dos Estados Unidos, por associação a essa política de alinhamento automático com os Estados Unidos, contra, inclusive, a Índia, que a gente viu aí que depois teve desdobramento, que a gente pode tratar no nosso próximo podcast. Né? Excelente, Everton, excelente. Assim, não é nem que a gente deixou de ganhar, é que a gente perdeu mesmo, né? Então, assim, a gente ficou do lado da manutenção das patentes contra o nosso próprio interesse. É algo surreal, né? Então, assim, o Ernestão, né, o Ernesto Araújo, ele precisa aí urgentemente explicar suas ações. Ele precisa prestar conta para alguém, porque se a Constituição Federal brasileira, no artigo 4, diz que as relações internacionais têm que ser exercida, desenvolvida, utilizando como norte a independência e os interesses nacionais, pô, meu velho, o que é que está acontecendo então? Né? Eu acho que ele não está conhecendo o artigo 4 da Constituição. Eu diria... Pois é. O mundo capota, né? Não dá volta, ele capota. Eu diria que o
Pois é, né? Tem várias questões aí até que Jordão abordou com essa questão do Olavo de Carvalho, que eu acho que daria outro podcast também. Mas, assim, duas coisas, então, acho que para fechar esse ponto, né? Uma é, olha, temos uma forma de princípio, então, aí. Se nós temos América em primeiro lugar e nós temos Brasil acima de todos, tem um choque aí. Essas duas posições, elas não são compatíveis, porque em algum momento o interesse de uma vai convergir com o interesse da outra. Mas o que nós vimos, então, é que o Brasil ficou em segundo plano, né? Talvez o nosso presidente possa cantar para o ex-presidente Trump, né? Não sei se gostam mais de mim ou de você, né? Eu acho que ele se perdeu nesse amor, né? Então, o que acontece? Eu reformularia o slogan do governo brasileiro, né? Brasil acima de todos, salvo os Estados Unidos. É verdade. Ou melhor, salvo o Trump. Salvo Exatamente, esse é o ponto que eu queria fechar justamente com essa análise, né? Então, o bolsonarismo, ele é um desdobramento do trumpismo, claro que com as suas devidas diferentes demarcações, que a gente aqui também, né, como eu falei, Lava Jato, PT e por aí vai, antipetismo, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, eu acho que quem está nos ouvindo pode refletir sobre isso, é que nessa ultradireita, se é que a gente pode chamar assim, se essas ferramentas elas servem, né, nós temos uma hierarquia no campo internacional. Trump, em primeiro lugar, Bolsonaro como um vassalo, o bolsonarismo sendo uma espécie de vassalagem do trumpismo, né? E aí, mais uma vez, quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, tudo bem, mas como é que fica, então, essa questão do Brasil versus Estados Unidos? Porque, de acordo com os argumentos de vocês, o Brasil, então, estaria com os Estados Unidos. Sim, ele estaria se o Trump tivesse vencido, né? Mas estaria no campo ideológico, porque no campo econômico, como nós mostramos, nós estamos abrindo mão, ou abrimos mão dos nossos interesses, né? Então, um parênteses rápido, eu encerro agora, né? Ontem havia um debate sobre a questão do 5G. A China estava fora enquanto o presidente Trump estava no mandato, né? Agora, a China está dentro do debate de novo. Perfeito, Everton. Então, assim, você já tocou num ponto que eu acho que para a gente encerrar esse bloco, poderíamos fazer uma análise rápida, até porque a gente não tem elemento suficiente, né, para tratar justamente da eleição do Biden, né? O susto agora foi a eleição do Biden. Eu posso falar aqui da impressão que eu tive, né, acompanhando a posse e os primeiros passos, né, do Biden. Alguns pontos fundamentais aí. Primeiro, como a gente percebe que aquela política tensa, né, constantemente, da relação de nós contra eles, desaparece, né? É algo muito mais leve, pelo menos aparentemente, nesses primeiros momentos do Biden, né? Ele já fala de união, já fala de unificação da América, e assim vai, certo? Outro ponto específico que eu acho interessante do Biden é justamente sobre a questão climática. Então, vai contra tudo aquilo que se lutou contra nesse período do Trump e Bolsonaro, tá? Então, é interessante a gente perceber, eu acho que a gente pode dar uma aprofundada no Biden já no próximo bloco, e também eu queria escutar de vocês algumas referências, né? A gente fala bastante aqui, mas eu acho que as referências de livros, de filmes, de séries, para o próximo bloco. Próximo bloco! Buenas, entraremos agora no terceiro bloco, né? Eu já dei o meu quinhão aqui sobre Biden, minhas primeiras impressões, e eu queria passar para Marcelo, agora nesse terceiro bloco, para ele fazer reflexão justamente do Biden, né? E de quais são as perspectivas e a expectativa que se tem desse novo presidente norte-americano e a relação com o Brasil. Bom, no que se refere ao Joe Biden, né? Então, lembremos que ele não é um iniciante, né? É um político mais profissional, digamos assim, desse mainstream. Lembrando que ele foi o vice-presidente do governo Barack Obama e o grande responsável pela política, não o grande, mas um dos grandes responsáveis pela política externa norte-americana na época do Barack Obama, especialmente no que se refere à condução militar, né? Do governo Barack Obama. Então, acho que o Joe Biden vence o Donald Trump nas eleições, né? E eu acho que a plataforma do Biden meio que ser o anti-Trump, né? Ou seja, tentar colocar determinadas políticas nos trilhos, tentar unificar o país, aquele discurso bonito, né?
aquele discurso bonito de unificação do país, de a América é una, né, indivisível, que os Estados Unidos da América deve ter um presidente para todos os americanos. E, é claro, isso a gente vai checar se será assim, né, mas essa é a plataforma do Biden, esse é o discurso do Biden, que é a encarnação do anti-trumpismo. Falando de relações internacionais, que é o que nos interessa aqui, né, no que se refere ao Joe Biden, ele devolve os Estados Unidos a um senso de normalidade, porque eu penso que o governo Trump foi um governo de exceção, um governo que derrapou do padrão, que não seguiu determinado padrão, mas aí o Joe Biden tem essa proposta de voltar aos fóruns multilaterais, ou seja, vocês viram que as primeiras canetadas de Joe Biden foi devolver os Estados Unidos para a OMS, voltar para o Acordo de Paris no que se refere-se ao clima, né? Então, pelo menos no discurso, é claro que a gente está falando no discurso e tem que checar para o futuro e não pode levar esse discurso tão a sério assim, uma vez que as ações podem ser diferentes do discurso, né? Então, o Joe Biden ele tem essa tentativa de tornar os Estados Unidos a uma normalidade internacional, menos nacional, menos identitária, né? Menos unilateral, ou melhor dizendo, unilateral não, bilateral, né? Ele procurar esses fóruns multilaterais e devolver os Estados Unidos a uma pauta de costumes mais progressista, né? Uma pauta ambiental mais sustentável. Então, isso o Brasil, inclusive, vai sofrer as consequências, né? Por isso que a gente tem que checar muito bem os próximos anos. Convenhamos, o Brasil ficou mais isolado ainda. Acho que eu termino minha fala dizendo isso, que o Joe Biden coloca a política externa brasileira em xeque no que se refere se haverá uma mudança da política externa brasileira ou se a gente continuará com esse papel de isolacionismo, herdando a bandeira do trumpismo nas relações internacionais. Perfeito, Marcelo. Eu vou aqui provocar Everton, que eu acabei de ver uma notícia, né? A gente está gravando aqui dia 30, e na BBC trouxe justamente que o Ernesto Araújo, ele está aí com 30 de janeiro, né? Que o Ernesto Araújo está com a corda no pescoço, né? Ele está sobre essa tensão. Disso tudo que o Marcelo falou, o Marcelo fez uma síntese muito boa das relações, da forma, né? Da perspectiva do Biden, e o Brasil aí nisso. Né? Você concorda aí com o Everton ou com o Marcelo nesse último ponto que ele tocou? Vamos lá, eu acho que eu concordo com a maior parte do que o Marcelo colocou aí, realmente, acho que é por aí mesmo. Quando a gente pensa no Brasil, acho que vale a pena, mais uma vez, eu vou bater naquela tecla, né? Mas então, o que significa Brasil versus mundo? Brasil versus mundo significa dizer que, antes da eleição de Biden, era Estados Unidos e Brasil, e mais alguns outros pequenos países, contra o mundo. Né? E contra o mundo, pessoal, não vamos pensar que é contra o mundo... Everton, me permita só a correção, pequenos países não, médios, países importantes, como Israel, é verdade. Como a Hungria, né? Como a Turquia... Meia culpa, é verdade. Quando eu falei, falando em pequenos, eu falei pensando em pequenos, mas realmente pequenos territorialmente, alguns deles, né? Isso. Mas importante é a política, com certeza, é verdade. Então, desculpe aí, não me processem por essa... Né? Não me cancelem, ok, pessoal, que está ouvindo. Mas vamos lá. Depois você recebe a notificação de Israel, não digo nada. É verdade. Né? E aí, o que eu acho que é interessante, então, é pensar o seguinte, é que com a eleição de Biden, o Brasil, ele, então, fica contra o mundo. Né? Ele fica contra o mundo, porque o seu pilar, né, o seu norte, o seu farol ideológico de poder... As apostas que foram feitas, elas foram perdidas. Né? Então, o presidente brasileiro foi o último, um dos últimos a reconhecer a eleição do Biden. Né? Ele apostou na eleição do Trump. Ele sua família, ele e o Ernesto Araújo. Né? Então, eles marcaram muito essa posição. Foi uma aposta alta. Né? E foi uma aposta perdida. Então, o Brasil se encontra isolado. E antes, as questões como a questão ambiental, questões como a questão da pandemia, né? Questões como, vamos dizer assim, essa forma muito truculenta de fazer política, faziam do Brasil já um país, não do Brasil, mas do governo Bolsonaro especificamente, um governo mais isolado. Né? Então, o que a gente pode afirmar agora, com toda
todas as letras é que no cenário internacional o Brasil está sendo visto com uma certa hostilidade. Por quem? Pelos Estados Unidos, pelo Biden agora, que inclusive ironiza quando pergunta quando é que você vai conversar com o Bolsonaro? Ele dá uma risadinha. Por quê? Não tem a menor... Bolsonaro não é uma prioridade para Biden. Né? No cenário europeu, nós temos o acordo econômico entre o Brasil e a União Europeia. Esse acordo ele está em risco, em virtude das políticas ambientais. Né? A própria Índia, nós tivemos rusgas agora em função da questão da vacina. Com a China, nós tivemos uma série de ataques gratuitos, depois a gente vai poder falar sobre isso. Né? E olha que eu não estou aqui dizendo que a China é boa, que é maravilhosa, que eu quero mudar para lá. Não, não mesmo. Né? Mas... Só para Cuba. Só talvez para Cuba, né? Mas vamos lá. Mas, falando sério agora, então, acho que o Brasil se encontra realmente isolado. Né? Ele se encontra em conflito com o resto do mundo. E aí nós temos agora uma bifurcação. Né? Essa bifurcação, ela aponta dois caminhos. Né? O primeiro o governo Bolsonaro vai continuar ou haverá um impeachment? Esse é um ponto. Né? Porque está se falando muito sobre o impeachment, apesar do cenário político no Congresso não ser nem um pouco favorável à questão de impeachment, né? Mas aí é uma coisa para a gente discutir depois. Então, nós temos uma primeira encruzilhada. A partir da primeira, nós temos uma segunda. Bolsonaro continuando. Ele continuará com seus, vamos dizer assim, com suas posições? Continuaremos com Ernesto Araújo, continuaremos com esse ministro do Meio Ambiente, né? Continuaremos com essas personalidades sob a influência ideológica do Olavo de Carvalho? Né? Esse é um ponto. Me parece que a realidade agora está se impondo. O terraplanismo político, né, e diplomático está começando a sofrer baques. Por quê? Porque a realidade está se impondo, tanto a partir da política, quanto a partir da economia. Beleza. Everton, então, encerra essa parte. Eu queria chamar a atenção aqui, fazer a provocação, e já dando meu quinhão, falar justamente sobre algumas referências, né, algumas leituras que nós fizemos para falar um pouco sobre isso que nós estamos tratando aqui. Né? Eu vou me permitir começar, tá? Talvez as indicações que eu vou dar aqui servem muito mais para que a gente compreenda o mundo antes da eleição Trump e Bolsonaro, essa parte 2016 para cá. Né? O primeiro é um autor que eu trabalhei na minha tese, o Joseph Nye Jr., né, que é um autor que trata justamente da questão da cooperação internacional. Acho que o Marcelo também tratou um pouco sobre isso, conhece o autor, porque ele tem a tese em cooperações. Né? Então, esse livro aqui é Cooperações e Conflito nas Relações Internacionais, uma leitura essencial para entender as principais questões da política mundial. Um título grande, um texto muito interessante e simples. Tá? O segundo é o que eu trabalhei também em uma disciplina do meu doutorado, que é a diplomacia, né, do Kissinger. Também é interessante perceber justamente a forma como ele pensa as relações internacionais e como isso foi importante nas relações norte-americanas e como se construiu toda a relação norte-americana. E a parte que eu gostaria de falar também com relação aos Estados Unidos é uma série que tem no famigerado Netflix, né? Entendo o famigerado da forma como vocês quiserem entender, o The Vietnam War, né? do Ken Burns, que é um livro de dedicação, uma série de dedicação de Everton. Eu achei super interessante a gente também entender o que é que está por trás da cortina das relações internacionais. Bom, pessoal, de minha parte, quem me conhece sabe, né, que eu sou meio fanático, né, meio fã mesmo do Noam Chomsky, né? Então, eu acho o Noam Chomsky, tirando o Mark Jordan e Everton Rocha, o Noam Chomsky é o maior intelectual vivo na face terrestre, né? Então, eu acho que é um cara formidável que o que o Noam Chomsky escreve, não, você sabe que eu tenho vocês dois em alta consideração. Então, brincadeiras à parte, qualquer espirro do Noam Chomsky eu tento prestar atenção, né? Então, eu recomendo aqui um livro dele, Quem Domina o Mundo, né? É um livro de 2016, que já está ficando um pouco defasado, mas, evidentemente, é muito interessante para entender o sistema mundo, a leitura do Noam Chomsky das relações internacionais.
e ele faz um aparato excelente. Um apanhado, desculpa, é excelente, né? Bom, aí desse livro, então eu puxo a minha indicação de filme, que também é do Noam Chomsky, né? É um documentário chamado Requiem para o Sonho Americano, os 10 princípios de concentração de riqueza e poder, né? Que é um documentário baseado numa entrevista dada pelo Noam Chomsky, né? E aí, se você não quer ler o livro, assista o filme. Se você não quiser assistir o filme, leia o livro, que estará muito bem referenciado, né? E aí, mas eu recomendo que que leia o livro e assista o filme. Muito bom, essas duas obras do Noam Chomsky, que realmente é excelente. Era isso, eu acho que de minha parte eu só tinha essas indicações, eu acho que Everton deve ter coisas boas também. Vamos lá, assim, na realidade, o que eu vou indicar aqui é uma obra, essa daqui, né? 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, de um economista sul-coreano chamado Ha Jong-chang. Ele ensina, ele é professor se não me engano, Cambridge, né? Na Inglaterra, tá? E aí, quem está escutando deve estar pensando, vixe, eu sei que é um livro socialista. Não, meus caros, não é um livro socialista, ele não está pregando a revolução, pelo contrário, o Ha Jong-chang é um economista que ele está dentro do capitalismo. Mas o que ele faz é uma crítica ao capitalismo financeiro. Aí você deve se perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o que a gente estava discutindo antes? Simples. Ele vai justamente discutir a forma que o capitalismo financeiro encontrou, né? E ele vai desfazer alguns mitos, como, por exemplo, o capital é internacional, ele não tem nacionalidade. Ele vai dizer, não, o capital tem, sim, nacionalidades. Ele se concentra em determinados países. Naqueles países, ele se concentra em determinados grupos, né? Ele vai discutir a questão do mercado, né? Existe realmente um mercado livre, sim ou não? Ele vai debater essa questão, a participação dos governos, né? Então, é um livro que vale a pena, porque não é uma crítica ao capitalismo a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, socialista, marxista, não. É uma crítica ao capitalismo a partir de dentro do próprio capitalismo. São capitalistas fazendo crítica, estudiosos de economia, né, que fazem críticas ao capitalismo. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena, muito bom o livro, né, porque ele não faz só criticar, ele também discute as saídas para uma economia mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, né? E aí eu posso dar um pequeno spoiler, ele vai focar na economia produtiva versus a economia especulativa financeira. Vale a pena dar uma olhada, tá? E uma segunda coisa, que era um tema que eu desejei abordar, mas não pude durante o nosso podcast, né, é que um dos pontos de influência americana, que inclusive ainda é muito forte aqui no Brasil, foi a guerra às drogas, né? A guerra às drogas foi uma política americana exportada a partir lá, né, vamos dizer assim, dessa concepção de guerra às drogas que veio dos Estados Unidos e que passou por diversos países, né? Hoje, essa política lá está em xeque, ela está em mudança, né? Vocês podem ver lá pelas votações em torno da questão da legalização da maconha nos Estados Unidos, em vários estados, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é o seguinte, eu sugiro uma série que vários de vocês já devem ter assistido, né? Que é a série Narcos mesmo. Vejam Narcos, vejam a forma, então, como essa política americana ela serviu também de cavalo de Troia para que os americanos entrassem em diversos países, né, e interferissem nos negócios, na política interna desses países. Mas, então você é a favor do tráfico de drogas? Não, nem de longe, não se trata disso. Né? Não se trata disso. Se trata apenas de mostrar que um ponto, que é a guerra às drogas, serve também de influência geopolítica, né? E até hoje o Brasil está sob o efeito dessa concepção de mundo. Então, vale a pena olhar Narcos sob essa perspectiva do debate que nós tivemos aqui hoje. Maravilha de indicações, né? Eu não queria entrar para provocar vocês, mas lembrar do Rambo, né? O soft power mais bem executados na história dos Estados Unidos. Enfim, pessoas, eu acho que a gente fechou aqui essa parte das indicações, né? E agora é o momento Só a Filosofia Salva. Finalmente consegui chegar aqui. O sábio. Grande sábio, por favor, me dê uma iluminação. Eu vim de longe até aqui. Me diga uma palavra de sabedoria, de conforto.
só a filosofia salva. É o momento em que a gente faz as nossas reflexões, que a gente faz, tenta fazer uma síntese, né, e perspectivas de futuro, enfim, uma reflexão final do nosso podcast, né? Então, eu vou começar aqui, depois eu já coloco para vocês refletirem, né? Vou fazer algumas provocações aqui, passo a palavra para Marcelo, depois que eu fizer essa reflexão. Então, dentro da questão só filosofia salva, dentro das coisas que eu tenho pensado ultimamente, é justamente uma forma de como esse ultraconservadorismo, né, ou essa ultradireita, ela entra com um discurso de cisão, né, de racha dentro da política internacional, é justamente retomar alguns pontos importantes dentro das relações internacionais, que é um ponto central, ao meu ver, a multiculturalidade, né? O respeito à pluralidade, à multiculturalidade dentro das relações internacionais, reforçando justamente o respeito às questões culturais, às questões, vamos dizer assim, a pluralidade moral que existe dentro entre os países, né? Eu sou um entusiasta ainda muito forte, apesar de muitas críticas que pode ser feita, inclusive eu faço as críticas, mas o meu entusiasmo ainda permanece, né, da questão da abertura global, né, como a União Europeia, por exemplo, enfim, eu acho que uma expansão, né, dessas liberdades fronteiriças, né, eu ainda acredito numa ideia de uma superação desse conceito de Estado-nação dentro das relações internacionais, valeria não só comercialmente, economicamente, como troca de culturas, né, e a dinâmica dentro das relações internacionais se tornaria muito mais ampla, né, amplificados. Ao invés de discurso de um nacionalismo, né, que eu posso categorizar até como mesquinho, né, dentro desses países que estão atentando a isso, né, que estão tendendo a isso, eu acho que deveríamos ir para um caminho contrário. Nada de novo, né, mas pensar isso como as devidas, com devidos ajustes, né, evitar os erros que foi cometido outrora, né? E aí, Marcelo, eu fui sucinto aqui, eu queria escutar aí o que é a filosofia salva para você dentro das reflexões. Bom, meu caro, eu acho que dentro dessa parte final, né, como nós, como estudiosos da ciências sociais, mas especialmente ciências políticas, relações internacionais, direito internacional, né, eu tento, nesse momento, ter uma certa cautela, né? Acho que é um momento de observação muito forte. Acho que a gente tem que observar os próximos passos, os desdobramentos, tentar ler o cenário, né, internacional, tentar entender os movimentos das peças no xadrez. Então, tentar, nesse momento, usar da técnica, né, usar da ciência, da filosofia, né, para tentar analisar com o máximo de clareza possível esses movimentos. Então, eu estou num momento de introspecção, de tentar digerir tudo isso, né? Mas percebendo já alguns elementos que nas minhas aulas eu procuro expor. Que é um momento de crise do direito internacional. Essa crise já não é nova, ela vem de algum tempo. A gente falou hoje de 2016, da eleição do Donald Trump, mas a gente pode puxar um pouco mais para trás, pelo menos desde o 11 de setembro, né? Que é um momento novamente de forte impacto nas relações internacionais, e a gente percebe essa crise do direito internacional, das relações internacionais, e isso vem aumentando, isso vem acelerando com o passar do tempo, e eu acho que o cenário de pandemia coloca toda essa rachadura muito evidente, né? Por exemplo, na guerra das vacinas, a nacionalização das vacinas, cada um corre atrás da sua vacina, cooperação, integração, palavras tão importantes no cenário internacional foram colocadas de lado, né? Em nome desse salve-se quem puder, cada um correndo atrás da sua vacina, a cooperação da OMS foi completamente sabotada, né, pelas grandes potências do mundo, etc. Então, acho que é um momento muito curioso, de muita atenção, tem que ter muita calma, muita atenção para tentar ler todos esses elementos. E aí, voltando para o título desse podcast, Brasil contra o Mundo versus o Mundo, dentro das relações brasileiras, do que o Brasil está praticando no cenário internacional, é um momento de muita preocupação, mas assim, não é pouca não, é muita mesmo,
porque a gente precisa observar se o Brasil vai continuar nessa postura de teimosia, né, de 2021 para frente, nessa postura de teimosia de isolamento, porque momentos de maior abertura, menor abertura, a gente já viu que é normal no cenário internacional esse internacionalismo e esse nacionalismo se alternando, né? O problema é esse nacionalismo que pratica-se nos dias de hoje, esse nacionalismo que a gente já apontou, né, tão presente no trumpismo e no bolsonarismo, um nacionalismo contraditório, né, cheio de contradições, que é um nacionalismo que prega o nacionalismo, mas entrega os interesses nacionais para potências internacionais. É um nacionalismo controverso porque ele é isolacionista. Você ser bilateral, ok, faz parte do jogo, mas você se isolar já é outra coisa, é você negar. Então, assim, a gente está lidando com terraplanismo político internacional, a gente está lidando com um negacionismo, né? Então, isso é muito complicado e muito triste de perceber no Brasil. Só para eu terminar essa minha participação, já que Jordão leu a notícia de que o Ernesto Araújo está com a corda no pescoço, e está mesmo, né? Isso é público e notório, a gente percebe que mesmo com a mudança do governo norte-americano para o Joe Biden, a gente não arrefeceu o discurso, a gente prefere mais isolamento ainda, ou seja, o Brasil foi um dos últimos países a congratular o Joe Biden pela vitória na eleição. Hoje, modernamente, a gente vê o discurso do Ernesto Araújo em Davos, né, que foi essa semana, ele falando em uma ameaça, né, a um tecno-totalitarismo, né, falando de tecno-totalitarismo, falando de situações que não condizem com a realidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, a disputa do 5G, o Brasil naufragando e morrendo abraçado com a âncora, né? Então, assim, não abrir para a disputa, né? Ah, Marcelo, China ou Estados Unidos? Você quer que a China participe? Não estou dizendo... Eu quero, assim, sendo bastante liberal, né? Eu quero concorrência. Eu quero que haja uma concorrência dentro do... Então, se a China aporta a tecnologia 5G, os Estados Unidos aportam a tecnologia 5G, por que não a terceira saída? Por que não a terceira vertente, né? Ou seja, coloca essas tecnologias para competir entre si, né, no que eles chamam de livre mercado. Nem isso os caras estão fazendo, né? Então, eles preferem uma ideologia entreguista de vamos entregar o 5G no Brasil para alguém, para outro país. Não se fala em desenvolvimento da tecnologia nacional, não se fala de uma terceira alternativa. Isso é muito ruim, é muito complicado, né? E aí o Brasil assumindo aí voltando para a questão ultraconservadora, já que o Donald Trump caiu, parece ser agora o Brasil que está querendo assumir isso. Então, o Brasil tentando manter essa aliança com a Hungria, aliança com Israel, aliança com países árabes, no que se refere a pautas de direitos humanos na ONU. Então, assim, falando de ideologia de gênero, falando de que isso é uma questão... a questão climática é uma questão de pouco relevante ou não relevante, é uma questão de intervenção nos assuntos nacionais do Brasil, né? Voltando para a questão da internacionalização da Amazônia, que é uma coisa que não está no espectro do debate internacional. Então, a gente vê uma pauta muito, muito complicada, e por isso esse título de podcast, Brasil versus o Mundo, porque o Brasil realmente está isolado, né? Se vocês procurarem na mídia aí, a torta e a direita é usado. O Brasil virou um pária da sociedade internacional, né? Então, isso me causa muita preocupação e fico triste, né, em perceber toda a tradição diplomática brasileira sendo jogada na lata do lixo, né? Então, é um momento que a filosofia e a ciência salvaria, aportando essa técnica de relação internacional, que não é novidade, é só voltar à tradição do Barão do Rio Branco, é só lembrar do Oswaldo Aranha, é só lembrar do Sérgio Vieira de Mello, né? Então, assim, a gente não está falando de coisas alienígenas, né? Eu estou falando de coisas bastante pragmáticas, né? Então, acho que é com tristeza que eu faço toda essa fala de crise e de isolamento do Brasil, o que é altamente contraditório, já que o Brasil era um país multilateral, aberto, um país de influência na sociedade internacional. Era isso. Beleza, o meu momento de filosofia salva, eu vou pegar 2 pontos, né? O primeiro deles é o seguinte, lembrar que filosofia é busca pelo conhecimento, né? Busca pelo conhecimento, busca pela... Não conhecimento, na realidade, busca pela sabedoria, que é mais ainda do que o conhecimento, né? Então, acho que
a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está nesses debates, em discussões de caráter ideológico, nós estamos buscando realmente a sabedoria, nós estamos buscando realmente o conhecimento, acho que esse é um ponto, né? E o nosso ouvinte deve se perguntar. Quando você está lá defendendo o Bolsonaro, defendendo o Lula, né? Defendendo o Trump, defendendo o Biden, o que você está buscando é o conhecimento, é a verdade, é a sabedoria, né? Ou o que você está fazendo é apenas um processo de identificação, né? Que não tem interesse em investigar as coisas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E, junto disso, lembrar que a palavra crítica vem da palavra crises também, que tem a ver, né, com separação, né? Que é a separação daquilo que tem consistência daquilo que não tem consistência. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Então, eu estimularia o nosso ouvinte a buscar. Você está usando, né, a navalha da crítica para separar aquilo que é consistente daquilo que não é inconsistente, né? Seria você também alguém que dá substância não, que dá sustentação a teses que não tem a mínima sustentabilidade? Acho que esse é um ponto interessante. Então, focar na busca pelo conhecimento, focar na separação daquilo que tem consistência daquilo que é inconsistente, né? E deixar um pouco de lado as paixões. Acho que só um ponto para ilustrar. Há décadas atrás, era a esquerda quem acusava, né, uma centro-direita capitalista, liberal, de globalização, de que queria dominar o mundo através da globalização e do capitalismo, né? Tinha esse discurso. Hoje em dia, a extrema-direita usa o discurso do globalismo dizendo que o pessoal em Wall Street, então, é comunista, que o Joe Biden é um comunista, né? E coisas... O exagero vai a esse ponto, né? Quando nós sabemos, será que é disso mesmo que se trata? Né? Acho que, então, seria levantar o nível do debate, né? Então, nos questionarmos, temos um compromisso com a busca pelo conhecimento, com a busca pela sabedoria, e tentar construir critérios para separar as coisas, né? Então, você que está nos escutando aqui, não tem que acreditar em nada do que a gente está dizendo, né? Em absolutamente nada. Você pode ser contra, você pode até mandar mensagem no próximo podcast, a gente pode olhar e dizer, ó, o cara está aqui metendo o pau na gente, né? A questão faça isso com argumentos, faça isso com, vamos dizer assim, sustentação. Eu acho que é disso que a gente está precisando, de um debate bem construído, né? E buscar aquilo que é melhor na medida do possível quando construímos consenso. Eu acho que esse é o ponto. Então, a filosofia vai salvar nesse sentido. Com essas palavras de Everton aí, pegando o gancho justamente para encerrarmos aqui o nosso podcast, lembrando e reforçando aí o que Everton falou, né? Entra lá nas nossas redes sociais, temos YouTube, temos o Instagram, o Facebook, temos o nosso site, né, docentelize.com.br, e dê as sugestões aí, façam a crítica, façam as reflexões, a gente responde e talvez faça um podcast aqui baseado no que vocês estão falando, tá? Com isso, então, encerro agradecendo aí a Marcelo, a Everton, tá? Pelo esse bate-papo mais uma vez, aprendi, como sempre, bastante. Agradecer aos nossos amigos, né? O Anderson, o famoso Pão, né? E o Hugo, que vão fazer aqui as edições, vão ter os heróis aí, que vão tentar editar esse longo podcast. E agradecer a vocês que estão escutando, espero que gostem. E é isso, gente. Até o próximo na Sala dos Professores. Abraço.